do que pensa, o que sente, todo o amor que existe no mundo, todo o ódio, a ganância, todo o carinho e preocupação, a felicidade, a tristeza, a sua identidade, as suas memórias, toda a sua cultura, toda a sua história, toda a sua tecnologia, tudo isso é produzido graças ao seu cérebro, ao cérebro humano. Então, se deseja conhecer melhor a si e às outras pessoas, é muito importante perceber como é que funciona o seu cérebro. A principal unidade do seu cérebro é uma célula chamada neurónio. É disso que vamos falar, de algo que nos move, que nos leva ao conhecimento. A primeira vez que eu vi um cérebro na minha frente, não fiquei impressionada. Em primeiro lugar, porque é pequeno, cabe na palma da sua mão, ou na minha. Em segundo, porque é leve, pesa cerca de 1,3 kg a 1,4 kg. Em terceiro lugar, porque tem uma textura esquisita, parece um pouco esponja e um pouco gelatina. Lembra queijo tofu. É essencialmente um pedaço de carne feio, leve e estranho. Mas gostaria que parasse para pensar que é graças ao funcionamento dessa coisa que está a me ouvir e até a entender. Graças ao funcionamento do seu cérebro que consegue entender e as mais diferentes ideias. Capaz de ouvir uma música, apreciar uma obra de arte, se olhar o seu amor, os seus filhos, e sente amor, é porque o seu cérebro está a funcionar. Ele contempla a vastidão do universo, as ideias mais complexas da filosofia e da ciência. Ele é capaz, aliás, de tentar compreender o seu próprio funcionamento, como estamos a fazer agora. O cérebro é capaz de pensar a respeito do facto do que ele pensa, naquilo que provavelmente é o grande santo grau da neurociência, a autoconsciência. E como todo o tecido biológico, o cérebro é formado por células e a principal célula é chamada de neurónio. É muito difícil contar os números de neurónios. Nós temos apenas algumas boas estimativas e as mais recentes estimativas são provenientes de estudos realizados por pesquisadores, imagino, brasileiros, é verdade, conhecidos internacionalmente, que dizem que ele tem 86 milhões de neurónios. Parece muito, mas esta massa esponjosa, como vamos ver, o neurónio é uma célula que recebe e transmite informação. O neurónio realiza conexões com outros neurónios. Ele faz de 1000 a 10.000 com outros neurónios, uma média, mas existem outros que fazem muito mais do que isso. Tente imaginar então o número de combinações possíveis entre neurónios dentro de um cérebro humano. Estamos a falar de 86 bilhões de neurónios fazendo em média 1000 a 10.000 conexões. É um absurdo. Ele não cabe na sua tela ou no seu telemóvel. Nós estimamos hoje que os números de combinações possíveis entre neurónios dentro apenas de um cérebro humano é maior do que o número de grãos de areia que temos no oceano. É maior, aliás, que o número de átomos em toda a nossa galáctica. Não é à toa que nós consideramos o cérebro a máquina mais complexa no universo. Afinal de contas, que você acha que qualquer coisa é perplexa e difícil, como a física quântica ou a neurociência, é porque tem um cérebro humano que é capaz de achar coisas complicadas. Afinal de contas, se não existissem cérebros humanos no nosso planeta, não haveria a noção de complexibilidade. Para que haja complexidade, tem que haver um cérebro que entenda o que é complexo. Ou, em outras palavras, o conceito de complexidade é produzida pelo cérebro. Então é muito difícil explicar o funcionamento de um cérebro sucintamente, rápida ou sucinta. Eu vou-lhe dizer conceitos gerais. É uma série de vídeos e o primeiro é só sobre o neurónio. É importante entendermos que existem vários tipos de neurónios, mas em geral os neurónios costumam ter algumas estruturas que são características deles e que mais nenhuma célula no nosso corpo tem.
O neurónio parece uma árvore. Ele é uma unidade de comunicação. Em outras palavras, o neurónio recebe e envia informações. As informações chegam aos neurónios nos dendritos, que são os galhos dessa árvore. Essas informações chegam através de substâncias químicas, os hormônios, neurohormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. E existem diferenças entre essas substâncias, mas em geral elas exercem sobre o funcionamento dos neurónios. As membranas dos dendritos têm características bioquímicas que reagem a duas possíveis formas. Algumas citam a membrana para que os disparos elétricos ocorram, e aumentando os disparos elétricos, outro inibem a membrana, reduzindo essa mesma frequência de disparos elétricos. Perceba então que a informação em químicas são submetidas a reações elétricas. O axónio, o tronco dessa árvore, quando dispara, alguns neurónios têm a chamada bainha de niamina. 80% é uma camada de gordura. Um importante componente dessas gorduras são os ácidos graxos ômega 3, 6 e 9. Essa é uma das razões pelas quais muitos profissionais de saúde recomendam o consumo de ômega 3, como por exemplo peixes, salmão ou até alguns grãos. A mielina serve de camada de isolamento elétrico, mais ou menos como aquele fiozinho que reveste o cabo do nosso carregador do nosso celular. Por isso, quando nos encostamos, não apanhamos nenhum choque. Algumas doenças causam a degeneração da bainha de lianina, que ela protege os axónios do nosso cérebro. O exemplo disso é a esclerose múltipla. Por exemplo, costuma ter uma cor branca, esbranquiçada, é tal e qual a carne do salmão. Tem aquela cor rosada com aquelas faixas brancas. Cada uma dessas faixas brancas é gordura. É por isso que uma das formas de dividir o cérebro é entre a massa cinzenta e a massa branca. A massa branca é composta por bainhas de mielina. A cinzenta tem neurónios não mielinizados, não tem revestimentos de gordura. O impulso elétrico percorre o axónico, o tronco dessa árvore, em direção ao que seria a raiz da árvore, de botões, que eu chamo de botões terminais, e a ciência também. Os botões terminais, há pequenas vesículas onde são fabricadas substâncias químicas, como os neurotransmissores. Quando o impulso elétrico chega nessas vesículas, elas liberam substâncias químicas nos espaços microscópicos entre um neurótico e outro. Esses espaços microscópicos entre um neurónio e outro são conhecidos por sinapses ou fendas sinápseas. Neste exato momento está a acontecer no seu cérebro uma verdadeira orquestra que produz impulsos elétricos, milhões de disparos a cada segundo, e que são estes disparos em frequências e combinações diferentes que produzem aquilo que nós chamamos de realidade. E se quiser sobre isso, eu vou recomendar aqui um livro que eu acho maravilhoso. Um livro que é A Vida é da Cor que tu a pintas. Também estou a falar disto porque quando trabalhamos com Access, trabalhamos com a desprogramação de um cérebro, e essa desprogramação tem muito a ver sempre com a instabilidade que o outro tem do outro lado. É para mim, deixo aqui um beijinho à Paula e à Rafaela, é para mim um grande orgulho quando encontro pessoas que sabem o que fazem. E o que eu estou a falar é científico, e eu só agarro qualquer ciência que envolva quântica ou paralela à medicina quando tenho provas concluídas, porque realmente quando nós temos um bocadinho de conhecimento, eu não sei nada, eu sei uma gota do oceano. Eu vou deixar vários vídeos sobre o cérebro humano. Hoje falamos
um bocadinho, porque não há nada como nós nos entendermos, os nossos neurónios, que são muitos. Uma boa sexta-feira para vocês. Eu estou a descansar, porque tenho que descansar, faz parte da vida. Um beijinho muito grande e desejo que os vossos neurónios estejam em festa, como estão os meus, a explicar-vos isso. E se gostou do vídeo, há para aí um sininho, toca a campainha, entre na minha casa, porque é sempre bem-vindo. Aliás, a vida é da cor que tu a pintas e todos os dias tem um novo amanhecer. Eu sou Fátima Branco. Beijinhos!